Os institucionais que catapultaram a alta do Bitcoin nesse ano de 2025 agora estão se posicionando em XRP. O fim dessa queda pode estar muito próximo. Quer descobrir o porquê? Então continua assistindo. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Renan. Seja muito bem-vindo ao canal. Quais são esses institucionais que foram uma verdadeira catapulta para o preço do Bitcoin em 2025, o principal catalisador, e que agora estão entrando em XRP? E o que isso impacta no preço dessa criptomoeda? Muita gente está falando que o Bitcoin encerrou o ciclo de 4 anos e que agora ele vai cair até outubro de 2026. Na verdade, esse pode ser o primeiro ciclo da história que vai ser quebrado e a gente ter um ciclo estendido até 2026. Essa correção forte que a gente está vivendo no mercado em um intervalo curto de tempo é uma das maiores oportunidades da história. Sem mais enrolação, quais são esses institucionais e o impacto que isso tem no preço do XRP? Recentemente, o XRP alcançou alguns feitos importantes. O ETF Spot à vista da Franklin Templeton, uma das maiores gestoras do mundo, no mesmo tier da BlackRock, com mais de $1 trilhão em ativos sob gestão, estreou com fluxo líquido de mais de $62 milhões. Somente desde o lançamento dos ETFs Spot de XRP, da Bitwise, da Grayscale e da Canary Capital, que foi o primeiro ETF Spot de XRP do mundo, já entraram $622 milhões de fluxo líquido. Qual o impacto disso? Eu vou te mostrar isso no preço do Bitcoin. Foi exatamente esse movimento institucional que alavancou o preço do Bitcoin, porque o cenário na época era totalmente contra, por isso que as altcoins não subiram junto. E agora, a gente tem um cenário perfeito. Mas antes de começar esse vídeo, gurizada, não poderia deixar de compartilhar com vocês duas altcoins que estão batendo na porta de grandes corretoras. A primeira se chama a Best Wallet Token. Produto já pronto, wallet com mais de 500 mil de downloads na Play Store e milhares na Apple Store. Hoje custando 0,02 centavos de dólar. Já se financiaram, arrecadaram mais de $17 milhões. Todo esse dinheiro vai ser convertido em listagens e marketing. Fornecimento total de 10 bilhões, mais de 3 bilhões e 505 milhões não estarão disponíveis em circulação no lançamento. Menos token, mais demanda. Cases de sucesso. O token da Trust Wallet entregou mais de 30.000%, já listado na Binance. O token da SafePal também está na Binance hoje. A segunda altcoin está inserida numa narrativa onde ainda não teve nenhuma coin, que chegou a 1 bilhão de mercado. E quem investe pesado nessa narrativa é justamente a Binance, a maior corretora do mundo. Estamos falando do DeFi no Bitcoin. O ecossistema Bitcoin já superou a Tron e a Base esse ano e está se aproximando da Binance Smart Chain. Quanto maior o BTC travado, maior o interesse nas layers que estão nascendo no ecossistema Bitcoin. Eles já arrecadaram mais de $28 milhões, cada Hyper custando 0,01 centavo de dólar. Fornecimento total de 21 bilhões de criptomoedas, 1.275 milhões travados em stake. A proposta é criar uma plataforma geradora de meme coins no ecossistema Bitcoin, tipo a Pump Fan da Solana, só que no Bitcoin. A Pump.fan, só nesse ano, embolsou mais de $765 milhões de receita. Imagina o potencial dessa no Bitcoin. Confira essas duas criptomoedas se você está procurando assimetria de lucro e projetos que vão entrar com baixa capitalização de mercado no lançamento e que chegam num momento perfeito. Se a gente prestar atenção numa notícia antiga, de 23 de outubro de 2023, observamos a especulação de um ETF Spot à vista para o Bitcoin, já sinalizando que ele vinha aí. Foi justamente nesse dia que o Bitcoin rompeu a sua máxima histórica da época, batendo mais de $35 mil e depois só vendo altas. E é mais ainda porque você acredita num ciclo de alta estendido até 2026, e agora com esses ETFs, Spot à vista, também para o XRP, o impacto na valorização que ela pode ter é gigante. Vamos inserir alguns indicadores no gráfico, gurizada. Primeiro, o balanço patrimonial do Fed. É a primeira vez que ele está divergindo da alta do BTC. Entenda que com esse movimento, se não foram justamente os ETFs e os institucionais que empurraram o BTC para cima, até porque estávamos observando uma contração econômica desde maio de 2022, o Fed vinha reduzindo o seu balanço patrimonial. Olha só a correlação. Enquanto o balanço encolhia, o Bitcoin subia forte, mostrando que o fluxo institucional foi o motor principal dessa alta em 2025. Olha só o seu movimento de alta para o preço do BTC, mesmo com o balanço patrimonial do Fed em queda. Em cenários passados, a expansão do balanço patrimonial sempre veio junto com o Bitcoin subindo forte. Em 2017, o balanço estava lateralizando, e no ciclo de 2021 era puro expansionismo. Mas por que eu estou mostrando isso? Justamente porque, a partir de 1º de dezembro, conforme Jerome Powell, eles vão parar de contrair o balanço patrimonial. As atas do Fed mostram apoio total ao fim do Quantitative Tightening. Isso vai acontecer, gurizada. O enxugamento de liquidez por parte do Fed não rola mais, o que é super benéfico para os ativos de risco como cripto. E tem mais. Cortes na taxa de juros previstos para dezembro também. O mercado está precificando um corte de 25 basis points.
com mais de 84% de chance. Essa taxa ainda está alta demais. A neutra do Fed gira em torno de 3%. Quem sabe em 2026 não cai abaixo disso. É o cenário dos sonhos para as altcoins. Ficou difícil elas entregarem as melhores assimetrias de lucro com o que estava rolando, mas agora o palco está sendo montado. Outro indicador que prova que essa alta do Bitcoin foi mais no hype dos ETFs e fluxo de liquidez das gestoras é o PMI de manufatura. Ele mostra como as empresas estão comprando, vendendo, lucrando, contratando. Olha a divergência aqui, o PMI contraindo, enquanto o BTC explode. Temos duas divergências claras. O balanço patrimonial encolhendo em relação aos ciclos anteriores. Gurizada, é a primeira vez que isso rola na história. Não foi o hype dos ETFs que empurrou o BTC para cima. Compara com 2021 e 2017. A linha do PMI estava alinhada com o preço do Bitcoin. Agora, não. E o que o Morgan Stanley está dizendo para a economia em 2026? Mais cortes na taxa de juros, crescimento moderado com probabilidades de soft landing, super benéfico para os ativos de risco. Claro, é uma projeção, mas nessa análise, isso pode ser uma das maiores oportunidades de compra para o XRP e outras altcoins específicas. Olha esses institucionais se posicionando forte. Imagina com o corte na taxa rolando, o Fed injetando liquidez, o sentimento nas alturas. O que esses institucionais vão fazer de marketing para os investidores comprarem os ETFs? Não é brincadeira. Olha o que eles fizeram com o BTC. A Solana já está com fluxo líquido bem positivo, hype enorme. Com a inflação continuando moderada na maioria das principais economias. Preste atenção nisso. Os responsáveis pela política monetária, no Secoci Sakura, no Reino Unido e na zona do euro, têm margem para reduzir as taxas de juros. Bancos centrais ao redor do mundo vão cortar juros em 2026. Como a gente pode pensar em queda para o BTC até outubro de 2026? Na real, esse ciclo de 4 anos do Bitcoin é só uma confluência de fases de expansão da política monetária global, que casaram perfeitamente. Claro que estamos trabalhando aqui com apenas uma projeção gurizada, mas eu penso que sim. O BTC tem margem para entregar novas altas em 2026 e quebrar de vez esse ciclo de 4 anos tradicional. O mercado está dando todos os sinais. Crédito barato batendo na porta. Com o fim do Quantitative Tightening do Fed, a partir de 1º de dezembro, ETFs spot à vista rolando soltos e várias gestoras se posicionando forte, como a Franklin Templeton no XRP, que já viu inflows de mais de 62 milhões de dólares no lançamento e um total de 622 milhões nos primeiros ETFs. O que vai acontecer com o mercado, principalmente quando o grande varejo tiver dinheiro em mãos, acessando esse crédito barato? Se não vão comprar altcoins como fizeram nos ciclos passados, 2017, 2021 e assim por diante, eu duvido. O Morgan Stanley já está falando em soft landing para 2026, com mais cortes na taxa de juros e crescimento moderado, o que é ouro para os ativos de risco. E com cortes de 25 basis points precificados em mais de 84% para dezembro, a taxa neutra do Fed em torno de 3%, quem sabe não cai abaixo disso no ano que vem. É o melhor cenário para as altcoins explodirem. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aí para ajudar o algoritmo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nada e deixa um comentário logo abaixo. Você acha que o BTC vai mesmo estender o ciclo até 2026? Até a próxima, gurizada!